Resumo de The Big Nine. Logo no início do livro, a autora levanta uma reflexão sobre as máquinas pensarem ou não. Para o Webb, o futuro pode ser dividido em 3 categorias de cenário: otimista, pragmático e catastrófico. A saber que a humanidade tem intensificado seus estudos acerca da inteligência artificial, devemos compreender que os neurónios artificiais assumiram um papel importantíssimo no mundo, visto que são capazes de construir um raciocínio lógico para diversas situações. Nesse sentido, devemos nos questionar se as máquinas realmente são capazes de pensar, sobretudo como os humanos. Para responder essa questão, devemos compreender o que é o pensamento. Amy explica que, se as máquinas são capazes de tomar decisões e resolver problemas, então sim, elas pensam como nós. Ainda que isso seja baseado em um modelo de dados pronto. Das vantagens da AI para a humanidade. De acordo com Amy, do ponto de vista positivo, as empresas podem trabalhar em prol da sociedade, desde que trabalhem umas com as outras. Tanto que, a autora até prevê a IBM ajudando o mundo a se livrar do resfriado comum. Temos um excelente exemplo de máquinas extremamente inteligentes dentro de nossas próprias casas, principalmente quando olhamos para as novas tecnologias com relação às assistentes virtuais, que fazem dezenas de coisas com poucos comandos de voz. Sem falar das máquinas que estão presentes nos carros, nos hospitais, etc. Todas elas exploram sua capacidade máxima de pensar e formar suas próprias opiniões a respeito de problemas comuns da vida humana. Segundo Amy Webb, a tendência dos AI é crescer exponencialmente nos próximos 50 anos. Quem se responsabilizada pela AI? Amy separa as maiores companhias mundiais, que de acordo com ela, são responsáveis pelo desenvolvimento da AI, em 2 grandes potências, sendo a primeira, os EUA, com empresas como Google, Microsoft, Facebook, Amazon, IBM e Apple. E a segunda, a China, com empresas como Baidu, Alibaba e Tencent. Para a autora, embora as 2 nações sejam parceiras em muitas questões político-econômicas, os EUA não abrem mão de ser a primeira potência do mundo, enquanto a China não deixa de lutar pelo domínio absoluto. Projeção tenebrosa. De maneira, quase que como um filme de ficção científica, Webb imagina a China criando um sistema AGI que controla a maior parte da população do mundo, tendo acesso, inclusive, a transações bancárias. Nesse cenário, a autora imagina que em 50 anos, quando o mundo estiver com seus 10 bilhões de habitantes, surgirá então a IA superinteligente, onde a China cria um sistema com o objetivo de acabar com seus inimigos, dando fim à democracia, obviamente que, aos Estados Unidos. Amy explica que, dificilmente, a inteligência artificial terá a mesma diversidade e flexibilidade do pensamento humano. Como resultado, muitas máquinas poderiam surgir obstinadas a tomar decisões erradas, que poderiam pôr fim à humanidade. Como os robôs estão cada vez mais independentes, é possível que nós, humanos, fiquemos cada vez mais dependentes deles. E não podemos nos esquecer que, por mais incrível que seja, a tecnologia possui alguns defeitos. Daí, a preocupação da autora sobre um possível futuro macabro para a humanidade. Na contramão da ideia anterior, Amy nos apresenta um certo tipo de conforto. De acordo com ela, se apontarmos para a direção correta, temos um caminho brilhante pela frente. Tudo pode acontecer, portanto, prepare-se. Ainda que saibamos que muitas coisas podem acontecer, Amy Webb apresenta diversas possibilidades para o futuro dos humanos com relação à AI. Sendo que todos eles têm como base fatos atuais e reais. Mas é claro que ninguém sabe ao certo qual será o futuro da AI. Qualquer afirmação nesse sentido seria pura especulação. Seja como for, é preciso se preparar para todas as possibilidades. A saber que todas elas possuem forte impacto sobre nossas vidas, é necessário prestar bastante atenção em cada uma de nossas próximas ações relacionadas à inteligência artificial. Honestamente, ninguém precisa ser um engenheiro ou um especialista em IA para entender como todos os temas abordados no livro são essenciais para todos nós. Afinal, todas as empresas citadas por Amy realmente já possuem muito controle sobre a vida da população global.